Voltando aqui à nossa quarta aula, eu disse última, né? Na realidade a quarta aula, hoje nós teremos 5 vídeos. Então nessa quarta aula eu venho falando para vocês sobre essa situação da reforma protestante, né? E essa questão dos burgueses e o clero, porque o clero na realidade agora, já nesse período, o clero católico era um clero totalmente oriundo, vindo, alimentado pela nobreza. E aí, quando eles queriam estudar nas universidades europeias, não podiam, porque as universidades europeias pertenciam à igreja. E aí não permitiram. Então, os filhos desses burgueses foram estudar no Oriente, né? Nas universidades árabes. E o que acontece? Só que lá eles passam a compreender realmente o grego e o hebraico, né, as línguas originais da Sagrada Escritura. Quando eles voltam, eles descobrem que os padres, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, ensinavam grego, ensinavam hebraico, que não tinha nada a ver com os textos sagrados, os textos bíblicos, né? Por quê? Porque os que ensinavam sempre aprendiam menos. Chegou uma hora que o que estava ensinando não tinha nada a ver com as línguas originais. E isto criou um certo dissabor, porque os burgueses começaram a combater a igreja de maneira e de forma acirrada, por conta principalmente financeira. Nesse interim, os reis também se tornaram livres dos nobres, porque agora, com a ascensão desse quarto grupo da sociedade, os burgueses, e com o pagamento dos impostos, os reis começaram a se tornar independentes, ou seja, começou a ter seu próprio exército. Por quê? Porque o rei agora precisava garantir a segurança dos seus súditos e dos comerciantes, daqueles que estavam bancando o Estado. E aí então os reis agora tornam-se absoluto, porque tem o seu exército próprio, não depende mais dos nobres. Não precisa ter aliança com os nobres para ir para uma guerra. Em determinado momento, o rei tinha que reunir os nobres e saber se ia para a guerra ou não, porque os nobres não queriam mais fazer isso, porque as guerras geralmente eram muito dispendiosas, gastava muito, perdia muito dinheiro. Então começou a ter esse impasse entre nobreza e a monarquia. E aí agora entra os burgueses, que começam a pagar os impostos e sustentar o rei, e o rei passa a ser um rei independente, então torna-se absoluto, porque agora ele tem seu próprio exército, ele não depende mais dos nobres. Só que os nobres também estão numa posição privilegiada, que é o clero. O clero agora também, como representante de Deus, como porta-voz de Deus, como os homens de Deus, representante do Eterno, eles começam então a tentar continuar mandando na monarquia ou no Estado por conta dessa posição. E aí então nós falamos que alguns papas não pertenciam ao ministério, alguns papas eram apenas leigos, por questões políticas foram eleitos, e a sua visão não era uma visão da igreja, não era uma visão eclesial, era uma visão política. Daí aonde nós temos muitos problemas na igreja, tá? E os problemas também não são todos, não contamino toda a igreja, porque havia pessoas muito sérias na igreja, havia líderes muito sérios. Lutero, por exemplo, era uma pessoa que ansiava pelas coisas boas da igreja, como também outros grupos da igreja, ou chamado outras ordens da igreja, capuchinho, beneditino, franciscano, eram ordens que aspiravam e eram pessoas sérias, que tinham o temor a Deus, que seguiam a Bíblia. No entanto, no Concílio de Trento, você vai ter essa convicção, porque o Concílio de Trento vai trazer uma reforma muito séria para dentro da igreja, e até de maneira absoluta, né? Uma forma de um quadradinho de quinas vivas. Esse Trento ele vai acontecer em 3 parcelas, em 3 etapas, né? Começa 40, coisa parecida, vai terminar lá nos anos 60, 1500 e pouco, né? Então acontece, você descobre que a reforma ela acaba minando, né, o terreno da igreja, acaba derrubando os muros da igreja, né, desconstruindo, né, esta fortaleza que é a igreja. E aí esse grito da reforma a partir de Lutero, em 1517, 31 de outubro de 1517, com as teses pregadas
na porta de Wittenberg. Eu nunca tive lá, mas algumas pessoas dizem que na porta de Wittenberg, as portas de Wittenberg eram laterais. Wittenberg, na realidade, era uma universidade, mas tinha uma capela no seu solo. Então, ou seja, quando nós vemos nas inscrições o Martim Lutero ali com aquela beca, né, parecendo uma batina, na realidade aquilo era a roupa do professor. Todo professor doutor era obrigatório dar aula de beca e com capelo, né? Identificava ele como doutor. Na Alemanha ainda tem umas coisas assim bastante sui generis. Por exemplo, quando você faz doutorado na Alemanha, a palavra doutor entra na sua carteira de identidade. Então você deixa de ser chamado só pelo seu nome e passa a ter o título na frente do seu nome na carteira de identidade. Então, se você faz doutorado, defende uma tese, então a sua carteira de identidade é mudada, é alterada e passa a ser doutor, né? O seu nome é João, doutor João, se o seu nome é José, doutor José, se o seu nome é Cláudio, doutora Cláudia. Então a palavra doutor é anexada ao seu nome na Alemanha. Então na Alemanha tinha os costumes. Hoje na igreja presbiteriana também eu dou um pouco, dependendo da igreja, se ela é muito histórica, os pastores, os reverendos usam a beca para poder ministrar no domingo pela manhã, né? Muitas igrejas presbiterianas já aboliu esse costume da igreja, mas as igrejas mais tradicionais, presbiterianas mais antigas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a catedral presbiteriana, ali no centro do Rio, os pastores, né, que pastoreiam a igreja, os titulares da igreja, os auxiliares da igreja, eles quando preside a cerimônia, preside o culto, preside a reunião, eles usam a beca. Ali ainda mantém esse costume, essa tradição de usar a beca. Por que Martim Lutero usava a beca? Porque ele estava dando aula no andar de cima da Catedral de Wittenberg. Então, quando chegava na hora da missa, ele descia direto da sala de aula e com aquele paramento ele lecionava. As roupas católicas vão surgir, né, no decorrer do tempo. Então, hoje você tem os cardeais, os bispos, os padres, dependendo da cerimônia, ele tem um tipo de vestimenta. É só para identificar, e são sistemas, são tradições da igreja. Não desabona nada. É igual na igreja da Assembleia de Deus. Nós optamos pelo terno e gravata, né? Usamos terno e gravata. Já as igrejas neopentecostais já aboliram o paletó, usa só a camisa e gravata. As igrejas mais pós-pentecostais já usam só uma roupa comum, uma calça comprida e um tênis. Outros ainda usam um blazer sem gravata, uma roupa tipo esporte fino, e assim por diante. Essas tradições elas vão perdendo, porque a pessoa que às vezes exerce a liderança não sabe o histórico daquela tradição. Então para ele não tem valor nenhum, ele abole sem nenhuma dificuldade, sem nenhum peso na consciência. Mas a igreja centenária, ela sempre tem tradições, e é bom que as tradições nos leva ao passado. E só quem faz história, só quem tem futuro é quem tem passado. Então, às vezes, algumas tradições, Paulo diz que as tradições são boas, elas não são ruins, porque mostra para nós que nós fizemos história, que nós não paramos no tempo, nós fomos nos moldando de acordo com a circunstância até tornarmos algum tipo de situação, algum tipo de atitude, algum tipo de manifestação tradicional, ou seja, metódico. Então vamos eliminando com o tempo, vamos tirando coisas, vamos colocando outras, e até chegarmos nessas tradições, nesses costumes, nesses métodos, né? Então, apresentando para você essa questão dos burgueses e também do clero, né, formado pelos nobres. Daí o porquê que os burgueses apoiaram muito a reforma. Por quê? Por causa das terras da igreja, que era muito interessante para eles as terras da igreja, né? O fortalecimento da Renascença foi o lado teológico, né, da reforma. A reforma ela tem um lado teológico, e quem fortalece isto é a questão da Renascença, né?
uma vez que os pensadores renascentistas não se preocuparam com a ética moral e nem com a religião. Isso tornou o movimento falho. Então nós temos um movimento falho, a Renascença é falha, porque ela elimina do seu contexto a questão moral, tá? E a questão ética, tá? E também a religião. Por quê? Porque os burgueses, quando vêm, eles descobrem que não está contemplado no Novo Testamento algum desses princípios éticos, principalmente moral. Então eles eliminam, tá? Eles formam um pensamento e aí elimina essa questão moral. E você sabe que sem princípios morais, uma sociedade se pulveriza pelas suas mazelas, pelas suas, tanto moral quanto ético, ou nem que podemos dizer que é a mesma coisa, ou ética moral, ela produz uma promiscuidade, né? Nós estamos vivendo, parece que nós estamos vivendo isso. Então, vamos encerrar aqui a nossa quarta aula, vamos para a última aula agora mesmo.